Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, hoje é dia de falarmos de Quebra-Queixo, do Marcelo de Campos. Essa criação, esse personagem criado pelo Marcelo de Campos. E a gente vai ter que falar de algumas coisas que incomodam nesse quadrinho aqui. Um quadrinho feito ali pelos anos 2000. Então tem algumas coisinhas aqui que a gente vai precisar comentar, infelizmente. Mas, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para receber todas as novidades aqui do Pode Debater, do Pode Resenhar, de todos os nossos vídeos. Estreou essa semana aí o Pode Jogar. Então, você acompanha aí com a gente todos os vídeos que a gente tem. A gente sempre deixa uns cards aí para você ver outras coisas também, tá bom? Tem mais de 300 vídeos aqui no canal, tem bastante coisa para você ver. Então, vamos para resenha de Quebra-Queixo, do Marcelo de Campos. Quebra-Queixo Tecnorama. Essa série que foi lançada em 3 volumes pela Devir, lançada aqui nos anos 2000, em 2003, 2005 e 2010. Quebra-Queixo foi criado pelo Marcelo de Campos, né, que hoje o pessoal conhece mais pela Quanta Academia de Arte, uma escola de arte, né, de quadrinhos e tudo mais. Muita gente boa saiu de lá e estuda, né, quadrinhos lá com o Marcelo de Campos e toda a equipe, gente muito profissional. E ele conseguiu aí, finalmente, ele tinha lançado uma edição pela Brainstorm, se eu não me engano, e depois ele conseguiu lançar esses 3 volumes aqui pela Devir. Eu vou falar aqui de cada um deles, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, puxa, seria legal alguma das editoras que estão fazendo essas revivals aí, relançar isso aqui, né? Mas tem alguns probleminhas, tem algumas coisas aqui que não dá para relançar, tá? Mas eu vou falar aqui sobre cada uma das edições, né? Então nesse aqui tem os personagens que ele coloca, né, do universo do Quebra-Queixo, que é o Zé do Lixo, o Nego Simão e a Bantesma Jones. O Quebra-Queixo é um personagem que é tipo um juiz Dredd, né? Ele vive lá num futuro distópico, nessa cidade que é o Buracópolis. Olha o nome, né? Buracópolis. Uma das coisas legais aqui, antes de começar, são as capas. Todas as capas aqui são muito bacanas e são bem desenhadas e tem uma chamadinha muito boa nas capas aqui. Essa capa aqui é do Otávio Cariello, então uma capa muito bonita. E a primeira história é desenhada, escrita e desenhada pelo Marcelo Campos, criador do personagem, tá? Então, algumas das coisas que tem aqui, eu acredito que sejam críticas, né? Porque, assim, precisa ficar mais claro esse tipo de coisa na leitura de hoje. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a doméstica aqui do Quebra-Queixo, que é uma senhora negra aqui e que fala de um jeito, daquele jeito estereotipado, né? O senhor tá nervoso com esse negócio de empessoar, né? Se quiser, eu levo o senhor para tomar uns passe com o Zambelê. Então, assim, tem algumas coisas aqui que hoje, não sei, incomoda um pouco esse tipo de coisa, né? Estereotipado. Mas, em nível de crítica, né? Porque aqui tem algumas coisas, por exemplo, algumas histórias que só pode ser visto a nível de crítica. Mas a gente chega lá. Olha só essa capa também, que bacana. Do Zé do Lixo. Essa história do Zé do Lixo é bem triste, né? O Zé do Lixo é tipo um Solomon Kane, vai? Mal comparando. E aqui tem a arte do Otávio Cariello na história, né? Um conto biodegradável poeticamente apresentado por Otávio Cariello, roteiro e letras. E graficamente desenhado... Desculpa, não é pelo Otávio Cariello, é pelo Rael Lira. Rael Lira que desenha, né? O Otávio Cariello, ele faz o roteiro e as letras. E o desenho do Rael é sensacional, né? Olha só que coisa linda. E é uma história bem, bem triste, assim, mas é bonita. Essa história é bonita. Essa daqui vale a pena ser republicada. A Bantesma Jones, que é uma outra personagem aqui. Tem essa história aqui de vampiro, pelo Eberson Santiago e Davi Calil. Legal que tem as fichas dos autores aqui na revista. Isso é bem bacana. É escrito pelo Otávio Cariello novamente,
desenhado pelo Eberson Santiago e letreirado pelo Davi Cali. O desenho do Eberson é bem peculiar, né? Bem particular, daqueles tipos de desenho que você reconhece, né? Aí tem essa aqui, As Aventuras do Nego Simão na Pensão do Fim do Mundo. E aqui a gente tem o Valdomiro Vitorino e o Fernando Sintra, fazendo essa história na Pensão do Fim do Mundo. O Ponto de Fuga. É uma história aí de dimensões paralelas, é bem bacaninha a história também. Essa edição aqui também vale lembrar que ela é feita pelos alunos, na época, alunos e ex-alunos da Quanta Academia. Tem até o símbolo da Quanta aqui, né, nas capas. Aí tem essa capa aqui da Madame Voudrou. Madame Voudrou é um personagem muito interessante. A Madame Voudrou, ela fala de duas coisas importantes, de pessoas trans e de religiões de origem de matriz africana. É um personagem bem interessante, acredito que poderia ser trabalhado de uma outra forma. Aqui ela é tratada como vilã. Tem o Jefferson Costa desenhando. Então, nesse caso aqui é um uso que eu acho que é como crítica, porque assim, vem lá o quebra-queixo e destrói tudo. E na verdade a Madame Voudrou está fazendo uma coisa diferente aqui. Ela está tipo zumbizando as pessoas, mas ela está libertando de alguma forma. E aí vem o quebra-queixo, prende ela, tal. Mas tem uma frase aqui, desse personagem aqui, que é muito legal, que ela faz esse contraponto, né? Vocês não conseguem realizar as complexas interações envolvidas na contextualização supracultural que engendra em nosso sincretismo religioso, abarca a constatação de toda uma realidade enquanto resultante da própria realidade em si mesmo. Então vocês transformaram Mama Voudrou em um estandarte emblemático de todos os estereótipos necessários para a eternização da condição do negro na sociedade. E aí ele fala assim, tu tá viajando, irmão. Racismo é achar que a Mama Voudrou não pode ser negro, gay, macumbeiro e vilão. Você é que tá aqui estereotipando o nosso povo, irmão. Se a gente continuar a estigmatizar raças e padrões de comportamento naturalmente humanos, conferindo a eles um caráter negativo, estaremos sendo fascistas, não só em relação ao povo em questão, mas também em relação ao comportamento em si, sacou? Então, essa frase aqui é legal porque ela faz o contraponto. De qualquer forma, vai lá o quebra-queixo, prende a Madame Voudrou e acaba a história. Mas é um personagem que eu achei muito interessante, que poderia ser trabalhada melhor aqui e trazer essas contestações, né? Que é muito bacana. Então, assim termina a primeira edição, né? Essa primeira edição é interessante, tem histórias bem divertidas, e não tem nada assim de problemático nela, né? Mas aí a gente vem para a segunda edição. A segunda edição, ela já tem uma história que não pode ser publicada depois. Não tem como. Se ela não tiver uma mudança, ela não tem como ser publicada. Bom, a gente começa com essa história aqui, que é tipo um Battle Royale, onde as pessoas vão num reality show e lutam até a morte e tal. E o quebra-queixo vai lá ver lutar com um personagem. Essa história aqui, vamos ver os autores. Otávio Cariello, de novo nosso querido Jefferson Costa, Fati Campos, participando dessa história aqui. Tem essa do Insetomic, que a curiosidade dela é que ela é escrita pelo Sérgio Codespotti. Grande Sérgio Codespotti, cara, biblioteca viva dos quadrinhos, que faz parte lá da galera do Universo HQ. Tem aí o Thiago Cruz e o Arthur Fujita também. Uma história muito interessante aqui, que brinca com um personagem miniaturizado, né, que lembra muito o Átomo. E tem essas trigêmeas aqui que elas convivem lá com o quebra-queixo, né? Pode ter alguma crítica aí de exploração sexual das mulheres aqui, alguma coisa assim, mas tem um caminho interessante que dá para usar com essas personagens também. Por isso que eu falo, se o quebra-queixo fosse refeito hoje, com algumas coisas, tirar alguns estereótipos que ele tem, seria um personagem muito interessante para ser colocado hoje no momento que a gente vive, porque criaria muitas discussões, muitos pensamentos acerca dessa coisa do autoritarismo, né? Quebra-queixo, na verdade, é uma força policial. Geraria muito, muito debate acerca disso se fosse escrito hoje novamente. Eu acho que vale a pena. Aí a gente tem aqui o Nuno Duarte, Ana Freitas e o Davi Calil fazendo essa história que é muito engraçada. História divertida, no estilo mangá. É legal porque a maioria das histórias aqui ainda é
um desenho calcado naquela coisa da década de 90, né? Image, muito parecido com Joey Madureira, que não me agrada muito, mas essa história aqui é legal, estilo mangá, divertida. Já a próxima história, eu vou mostrar só o começo para vocês verem o desenho, que é um desenho muito bacana também, que lembra o Zagyojimbo, o estilo do desenho. É uma história que não dá para ser republicada, porque, resumindo aqui, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário, porque o comentário já é o próprio acontecimento que tem aqui. Tem um Boa Noite Cinderela na história, então nem vou comentar mais nada. Próxima história também entra muito naquilo da Madame Voodoo, que tem esse personagem aqui que é o Ziriguidum, que ele traz o carnaval para a cidade e aí as pessoas vão reprimir lá o carnaval. Ele tem o superpoder dele, é deixar as pessoas tudo dançando e cantando. Esse daqui é bem legal também. Marcelo Campos, Rodrigo Arraia, Cris Fernandes. Tem esse efeito Ziriguidum. E aí eles colocam aqui os nomes, bem bacana. O Sérgio Codespot também participa dessa. Marcelo Cavaquinho Campos, Sérgio Triângulo Codespot, Rodrigo Zabumba Raia, o Eberson Tamborim Santiago. Tem esse estilo aqui, que é o que eu falei, aquele estilo anos 90 lá, Joey Madureira e tal, que eu não sou muito chegado. Mas é o estilo do Marcelo de Campos, né? Aqui não é ele que desenha, mas segue muito o estilo dele, o estilão dele. Só que o estilo dele tem uns outros elementos ali que se destacam, né? E essa, pra mim, dos 3 álbuns, é a melhor história, que é da Marcela Godoy. A história do Marcelo Campos, mas o roteiro da Marcela Godoy, a arte da Júlia Pax. E as letras do Wellington Santiago, que tem uma brincadeirinha com a música do Caetano, né? O Índio. Bom, os desenhos da Júlia Pax são muito legais. E assim, virá que eu vi, né? Que um índio descerá, virá e mostrará as coisas que a gente deveria fazer, e acontece exatamente isso aqui. E aí, como ele vem trazer coisas assim, que mudam o status quo dessa sociedade, ele vai ser combatido. E aí vem lá o quebra-queixo para combater, só que tem um plot twist nessa história aqui muito louco, do quebra-queixo quando ele confronta o índio. Bom, essa daqui eu não vou contar, vocês vão atrás para ver, porque é uma história sensacional. A melhor história de todas, dos 3 volumes, é essa daqui, na minha opinião, né? E aí a gente vai para o último volume, que já foi lançado em 2010. E aí, por ter sido lançado em 2010, eu acho que tem uma história aqui que passou do ponto. Uma história só. Ou seja, tem 2 histórias bem problemáticas aqui no quebra-queixo, nessas séries. Né, por isso não dá para relançar tudo. Tá? Teria que refazer pelo menos 2 histórias aí. Ou tirar elas, né? Embora eu acho que dá para relançar sim, eu acho que é legal relançar, porque é um personagem que faz parte dos personagens nacionais que a gente tem muitos personagens nacionais criados aí desde a década de, sei lá, de 40, que a gente tem criações nacionais aí que não deram certo, porque nosso mercado sempre foi ruim, né? A gente sempre preferiu trazer coisa de fora do que comprar as coisas daqui. A gente tem essa cultura, né? Muito estranha. Então, seria interessante relançar, mas com essas correções, digamos assim, né? Então aqui a gente tem de novo, as histórias são todas do Marcelo Campos, né? E aí ele dá para as pessoas fazerem o roteiro e a arte. Então aqui a gente tem o roteiro do Fabrício Cupari e a arte do Fernando Sintra. Tá? E é uma brincadeira aí com mais essa questão do quebra-queixo com as trigêmeas, né? Elas fazendo lá os experimentos psicossexuais que elas fazem com ele. O desenho dele lembra muito aquele Ted McKeever. Não sei se vocês lembram desse cara, mas foi o que veio na mente. Tem essa história aqui do Sapão, que é o cara que é o Kill, né? Sabe o 007? Tem o Kill que faz as traquitanas lá pro 007. O Sapão é o cara que faz as traquitanas pro quebra-queixo. Aqui a gente tem o roteiro do Rafael de Oliveira e o desenho do Amilcar Pina. É legal que o Amilcar Pina, ele faz, e tem a arte final também do Alexandre Santos, e letras da Tainan Rocha. O Amilcar Pina, ele faz aqui um desenho pro presente e outro desenho pro passado. Para o passado é esse desenho a lápis aqui, muito bonito, uma arte bem interessante aqui, que é o Sapão com outros mutantes ali
animais antropoformizados ali, que eles tiveram ali um encontro no passado. Tem esse lance aqui das figurinhas aqui que eu achei também interessante, que ele apresenta os personagens, né? E tem esse negócio da figurinha, e tem uma ficha técnica. As capas são sempre maravilhosas, né? Olha essa capa aqui. E aqui tem uma história do nosso amigo Flávio Luiz. Flávio Luiz fez uma história aqui com o roteiro do Sérgio Codespot, que eu achei bem bacaninha. O desenho do Flávio Luiz sempre sensacional. Que é dessa personagem aqui, que parece uma serpente aqui, que é a Jararaca. E aí ela tá envenenando as pessoas, tal. Aí o sapão cria uma cura. É bem interessante a história. E o quebra-queixo ele não ganha, né, nessa história, né? Isso que é interessante. Dessa vez ele perde aqui. Mas aí vocês vão precisar ver. Tem aqui as trigêmeas, tal. Deixa eu virar a página rápida aqui. Aqui a gente tem mais uma história aqui, a Sagrada Ordem das Madres Mutantes. Estaria você do lado correto no conflito interno entre a luz e as trevas? E a gente tem aqui uma história sempre do Marcelo Campos, né? Roteiro do André Valente, arte do Eduardo Ferigato. Olha, o grande Eduardo Ferigato que está fazendo agora do Quad, né? Ele, o criador do Quad, junto com os outros 4 criadores. E está fazendo agora o Piteco, né? Ele lançou já 2 gráfica MSP do Piteco, Fogo e aí, por último, Presas. E tá aqui. E nenhum gato foi ferido nessa história. Só para lembrar que o Eduardo Ferigato. Desenho muito competente, como sempre. Uma história interessante também. É legal porque assim, tem sempre uma pessoa que é a transgressora e vem a ordem, prende ela, né? Então, essa crítica é bacana das histórias do quebra-queixo. E aqui a gente tem mais uma história do Marcelo Campos com o roteiro, arte e letras do Ronaldo Barata. Esse aqui o Ronaldo Barata fez tudo, né? Qualquer pessoa pode comprar seu super-herói. Então a pessoa compra o super-herói e ele tem que fazer tudo que a pessoa quer. É muito engraçado essa história aqui. Essa daqui, pra mim, das 3, é a segunda melhor história. Tem aquela história lá da Julia Baxter, que é uma das melhores. Agora, essa daqui do Arthur Fujita, ela é maravilhosa. Ela faz uma homenagem àquela questão dos heróis da Era de Ouro, Era de Prata, né? Ou Era de Prata e Era Moderna. Ele faz, tipo, mal comparando, o Reino do Amanhã do Quebra-Queixo aqui. Eu achei bem bacana essa história, ó. Baita homenagem ao super-herói, né? A questão da saga do herói e tudo mais. Essa história é bacana. Da segunda melhor história pra mim. E essa aqui, infelizmente, é uma história que está totalmente datada. Eu não gosto muito desse termo de datado, porque usam datado de forma, de qualquer jeito, né? Basta uma história ser velha que o pessoal fala, é datada. E não é assim, né? Você pega as histórias da Jack Kirby, na época dela tinha aquilo. Agora, essa história é datada porque, olha o título. Não tem nem como falar esse título, né? Ele é uma história totalmente homofóbica. Vou passar ela aqui direto, inclusive, nem vou mostrar. Essa história não tem como ser republicada. Vamos esquecer ela. Aí a gente tem esse daqui, com arte do Jefferson Costa de novo, e junto com Fernando Sintra, e letras do Arthur Fujita. Mais uma história aí do quebra-queixo, com a Força Zero. É bem curtinha essa história, tipo ele revendo uma luta, um treinamento. E tem essa última história aqui, que é bem interessante também, porque tem uma arte super diferente, que é com o roteiro do Otávio Cariello e a arte do Davi Calil. O Davi Calil é um baita artista, né? Só procura o Instagram dele, você vai ver as artes que ele faz. Então eles têm uma arte bem diferente. E tem essa história aqui que é porrada entre herói e vilão, mas tem uma historinha bacana dentro dela. E aqui no final tem as fichas dos autores, né? O Codespot, o Flávio Luiz, o Roger Cruz, o Jefferson Costa. Isso é bem bacana ter essas fichas, ó. Davi Calil, Fabrício, Pedro Poitier, Marcelo e o Marcelo Campos aqui.
Então ele agradece todo mundo aqui, o Marcelo Campos, e terminou a saga do Quebra-Queixo. Acho que o Quebra-Queixo é um personagem que poderia ser muito bem revitalizado. Acho que fazer umas histórias novas. Pegar aí Marcelo Campos, uma dessas editoras aí, Comic Zone, Pipoca e Nanquim, e pegar o personagem e escrever novamente. Lembrando que nesses álbuns aqui tem 2 histórias que são impossíveis de ser relançadas por causa dos termos e do teor que foi usado aqui. Agora, tem outras histórias que são bem divertidas mesmo. Até no volume 2, o próprio Sidney Guzman, ele faz ele coloca aqui no prefácio que ele faz, né? Ele coloca que Campos sempre deixou claro que as histórias sobre personagens são para entreter, ou seja, para quem quer uma leitura descompromissada. Eu acho isso tudo bem, mas tem coisa que não dá para você pegar e aceitar, né? Hoje nós estamos num momento aí de ruptura com esses padrões de pensamentos retrógrados. Então, tem coisas que não dá para aceitar, tudo bem. Tem ali entretenimento, tem entretenimento. Mas tem outras coisas ali que a gente tem que não utilizar mais. Obrigado por ter assistido essa resenha e até a próxima. O Pode Debater tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/podebater, onde você pode contribuir com valores entre R$2 e R$10 e nos ajudar a desenvolver o canal, a comprar equipamento, a investir no impulsionamento nas redes para que a gente tenha mais seguidores. Quero agradecer aos nossos apoiadores atuais, Alexia Bassi, Bárbara Jorge, Carlos Eduardo Salvador, Cláudio Gonçalves e Daniel Bendazoli. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Até a próxima!